Muito bem, estamos de volta agora para a conclusão e tema do nosso estudo, da nossa análise de Hebreus 13, de 7 a 17. Lembrando, se você começou nessa aula, eu sou ABCU Luiz, criador do método de interpretação seletiva, um método que favorece o aprendizado das escrituras para quem não fez curso nenhum de teologia, porque ele é prático, ele é lógico, ele contém 3 fases: exercício de seleção, exercício de classificação, descoberta das verdades iniciais e lições para as nossas vidas, ok? Você deve voltar aqui no exercício de seleção para você entender como nós fizemos para chegar às conclusões, à conclusão que nós estamos chegando, ok? Sem mais delongas, vamos aqui para a nossa tela e já estamos aqui, prontos para fazer a conclusão. Com este personagem, qual é o personagem? Você se lembra? Quem está comigo se lembra. A igreja. Aprendemos as seguintes lições. Quais lições nós aprendemos? O que nós vamos fazer agora? Ó, nós vamos vir aqui e vamos copiar todas as lições. Ó. Deixa eu só, para mim, talvez você nem vá ver, mas eu vou criar aqui. Eu vou pegar aqui as lições. Ó. Primeira, segunda, terceira e quarta. Copiei as 4 lições. Agora eu venho aqui na conclusão e vou colar todas elas. Pronto, colei todas elas na conclusão. Só vou mudar o estilo aqui, porque eu não preciso mais desse estilo. Pronto. Vou vir aqui. E agora eu preciso criar o tema, né? Eu já criei, já trouxe a conclusão para cá. Eu acho até que eu vou deixar aqui nessas 2 páginas, fica melhor. Está aqui a conclusão toda. Com este personagem, a igreja, aprendemos as seguintes lições. O que eu aprendo? Nós devemos nos lembrar dos nossos pastores. Primeira coisa que eu aprendi. Aí depois, os quais pregaram a palavra de Deus. Ó, é o que nós devemos considerar atentamente o fim de sua vida. É outra coisa que nós devemos fazer. Imitando a fé que eles têm em Jesus Cristo, que é o mesmo ontem e hoje. Então, nós devemos considerar o fim de sua vida, que é imitar a fé. Ah, não. Que é a fé. O fim da vida deles é a fé em Jesus Cristo. Nós devemos imitar isso. Beleza. O que mais que nós devemos fazer? No segundo, nós devemos não devemos nos deixar envolver por doutrinas várias e estranhas. Beleza. Nós fomos santificados por Jesus, pelo seu próprio sangue oferecido. Então, nós devemos saber que fomos santificados por Jesus. Então, devemos ir a Ele sem honra, carregando o seu sofrimento. Então, nós fomos santificados por Ele, e Ele fez isso desonrado fora do arraial. Ele não foi nem sepultado dentro da cidade, Ele foi crucificado e sepultado fora da cidade. Então, nós devemos ir a Ele sem honra nenhuma, levando sobre nós o que Ele fez. Nós não temos cidade permanente aqui, nós devemos saber disso. Outra coisa, nós devemos buscar o que há de vir. Nós devemos oferecer a Deus sacrifício de louvor. Nós não devemos negligenciar a prática do bem e a mútua cooperação. Então, a lição 3 tem vários nós devemos e não devemos. E no 4, nós devemos obedecer aos nossos pastores.
e sermos submissos a eles, pois eles velam por nossa alma, isso não nos aproveitará. Beleza. Então, qual é o tema? Conselhos aos filhos de Deus. Ó, vamos fazer assim. Importantes conselhos aos filhos de Deus. Importantes conselhos aos filhos. Importantes conselhos aos cristãos. Melhor assim. Importantes conselhos aos cristãos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou resumir, vou fazer um resumo da lição. Como é que eu faço o resumo da lição? Porque essas lições elas acabaram ficando grandes. Para a gente explicar isso, para a gente fazer uma exposição, é ruim lições desse tamanho. Então, a gente vai resumir as lições e eu vou dar uma passada aqui para você ver, né? Num formato maior. Ó, eu destaquei, coloquei tudo em amarelo, aquilo que é o que nós devemos fazer. Tá vendo? E agora, vamos ao resumo das lições. No resumo das lições, eu vou diminuir essas lições ao máximo, tá? O máximo que eu puder. Então, agora não é importantes conselhos aos cristãos. Primeiro conselho. Primeiro, posso apagar tudo isso e vir aqui e deixar esse, ó. Devemos nos lembrar dos nossos pastores, os quais pregaram a palavra de Deus. Primeiro conselho. Deixa eu ver se eu consigo atentamente o fim de sua vida. Se eu faço duas lições, devemos lembrar de nossos pastores que nos pregaram a palavra de Deus e viveram pela fé em Cristo Jesus, sabendo que Ele sempre é o mesmo. Pronto. Resumir o máximo que eu puder. Depois eu posso tentar resumir mais ainda, porque é o ideal. O ideal é resumir, 7 e 8. Segunda lição. Não precisamos mais disso. E aqui é o segundo conselho, né? Segundo conselho é, não devemos. O primeiro é devemos. Deixa eu deixar negrito, ficar melhor, né? Não devemos nos deixar envolver por doutrinas várias e estranhas. O que vale é ter nosso coração firmado na graça de Cristo e não em alimentos. Pronto, no mínimo é isso aqui a lição. O resto eu uso como complemento. Eu uso para ensinar. Aqui, peraí. Creiamos que fomos santificados por Jesus, pelo seu próprio sangue. Por Jesus, derramando seu sangue.
como culpado. Como culpado. Então devemos ir a Ele sem honra, carregando o seu sofrimento. Na verdade, nós não temos aqui. Eu acho que eu vou deixar a terceira, todo esse restante. Não, creiamos que fomos santificados por Jesus quando derramou o seu sangue. Peraí. Quando derramou o seu sangue como. Então devemos ir a Ele carregando. Isso aqui eu vou apagar. Posso pegar isso aqui, ó. Eu posso pegar isso aqui, trazer para cá. Vou mudar aqui para quarto. Creiamos que não temos aqui cidade permanente. Assumamos que não temos aqui cidade permanente. Mais um aqui, ó. Quinto. Ofereçamos a Deus. Quinto conselho. Ofereçamos a Deus em todo o tempo sacrifício de louvor por meio de Jesus. Isso aqui eu posso usar para ensinar, posso usar no ensino. Pronto, mais um aqui. A sexta. Importantes conselhos aos cristãos. Eu vou mudar isso aqui, ó. Mais coerência com o tema, tá? Lembrem-se dos seus pastores, os quais pregaram a palavra de Deus e viveram pela fé em Cristo, sabendo que Ele sempre é o mesmo. Os quais pregaram a palavra de Deus e viveram pela fé em Cristo. Isso aqui eu posso usar no ensino. Já resumi um pouco. Então vamos lá. O primeiro conselho é lembrem-se. O segundo é não se deixem envolver por doutrinas várias estranhas. O que vale é ter o coração confirmado na graça de Cristo e não em alimentos. Não
Não se deixe envolver por doutrinas várias e estranhas. Isso aqui eu posso usar no ensino. E aí fica menor. Creiam que foram, creiam. Creiam que fomos santificados por Jesus quando derramou o seu sangue. Eu acho que essa aqui... Depois eu vou colocar os versos aqui, tá? Aqui já é outra. Aqui, ó. Verso 12. Verso 12. Vou colocar tudo, depois eu corrijo onde que tá. Sem problemas. Então tá. Creiam que fomos santificados. Assumam que não temos aqui cidade permanente. Vou até abrir a Bíblia. Por isso também Jesus, para santificar o seu povo, o próprio sangue. Fomos santificados por Jesus, verso 12. 13. Saiamos por aí fora do real, levando na verdade não temos aqui. O 13 é o 14, não temos cidade permanente. Assumo que não temos aqui cidade permanente. 14. Ofereçamos a Deus todo o tempo sacrifício de louvor por meio de Jesus. 15. Aqui é o 15. Não negligenciem, ofereçam a Deus em todo o tempo sacrifício de louvor por meio de Jesus. Não negligencie a prática do bem e a mútua cooperação. Isso aqui eu posso deixar para ensinar. E esse aqui é o não negligencie, é o 16. 16, 15, 14. Poderia deixar versos 14 a 16, mas agora eu posso separar 15 e 16. Beleza. Então, sexta, agora aqui seria a sétima, né? Eu e você aprendemos que nós devemos obedeçam aos seus pastores e sejam submissos a eles. O resto tudo eu uso no ensino. Pronto, eu tenho 7 conselhos aos cristãos aqui nesse texto. E aí agora, com o resumo das lições, eu vou dizer a mesma coisa, só que vai ficar muito mais fácil de você transmitir as lições. Porque se você for ensinar uma lição desse tamanho, vai ficar difícil. Então você resume elas e na hora da explicação você usa tudo isso. Né? Você usa todo o conteúdo que você aprendeu na explicação, mas de forma resumida. Lembrem-se dos seus pastores, os quais pregaram a palavra de Deus e viveram pela fé em Cristo. A gente poderia, lembrem-se dos pastores. Que tipo de pastor nós devemos lembrar? Aqueles que pregaram a palavra e aqueles que viveram a fé em Cristo. Desse nós devemos nos lembrar. Não se deixe envolver por doutrinas várias e estranhas. Que doutrinas são essas?
aquelas que não se ocupam da graça de Cristo, mas se preocupam com qualquer outra coisa. Ele citou o exemplo de alimentos, mas nós não devemos nos envolver com doutrina nenhuma que não tenha Cristo como objetivo fundamental e central. Creio que fomos santificados por Jesus. Quando ele nos santificou? Quando derramou o seu sangue por nós. Então eu posso até apagar tudo. Eu creio que fomos santificados por Jesus. E usar isso no ensino. Sim, claro. Assumam que não temos aqui cidade permanente. Não temos, gente. Isso aqui é passageiro. Nós estamos atrás do que é permanente, da eternidade. Ofereçam a Deus sacrifício de louvor. Vou apagar isso aqui, ó. Quando? Em todo o tempo. E quem pode oferecer esse sacrifício de louvor? Ofereçam a Deus sacrifício de louvor por meio de Jesus. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Não negligenciem a prática do bem e a mútua cooperação. Não negligenciem a prática do bem. Não deixe de fazer o bem. Não deixe de cooperar uns com os outros. Obedeçam aos seus pastores e sejam submissos a eles. Por quê? Ele vai explicar. Pronto. Temos aí 7 conselhos muito importantes para a igreja de Cristo aqui na terra. A partir dos versos 7 a 17. Beleza? Terminamos aqui. Neste caso especial, nós vamos estudar também o segundo personagem. Tá? Nós vamos gravar uma aula com o segundo personagem, que é Jesus. Mas isso fica para daqui a pouco. Você pode voltar e assistir de novo comigo. Ok? Deus abençoe a sua vida. Fique na paz de Cristo e que você possa realmente estar aprendendo. Lembre-se, se você está aprendendo, está te fazendo bem, passe aí para um amigo seu, ok? Deus abençoe.